Salve galera, beleza? Tudo bem? Como vocês estão? Estou bem na área falando. Hoje vai ser o dia que a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário econômico mundial. Vamos falar um pouquinho sobre mercado americano, mercado brasileiro, criptomoedas, taxa de juros futura e onde que nós poderíamos colocar o nosso dinheiro de investimento nesse momento com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de segurança. Depois disso, no próximo vídeo eu falo só de criptomoedas e falarei um pouquinho sobre o cenário da lei Magnitsky, se as criptomoedas teriam ou não ajudado o ministro nessa situação em que ele foi colocado, mas no próximo vídeo. Vamos lá. Primeiro, mercado americano deu um sinal de topo, sim. Tá? Então, o mercado americano, aqui é o BTC. O mercado americano deu um sinal de topo. Tá? A gente veio essa semana com alguns dados de PIB, um PIB de 3%, que é um PIB muito bom, diga-se de passagem, mas ao mesmo tempo veio realmente um nível de produção de emprego bem abaixo do esperado. Veio um nível em torno de 73 mil empregos gerados, eles esperavam em torno de 60 e poucos mil, o que significa já uma certa dificuldade na produção de empregos da economia americana. Isto é um dos primeiros sinais, obviamente, e por isso que o Trump tem meio que falado para reduzir a taxa de juros mais rapidamente, porque, obviamente, quanto mais baixa a taxa de juros, maior a geração de empregos. Quanto mais alta a taxa de juros, menor é a geração de empregos. Haja vista aqui no Brasil que a gente tem uma taxa de juros muito alta e é extremamente difícil você criar empregos novos aqui no Brasil justamente por este aspecto. Então, um dos efeitos da taxa de juros justamente é esse. Quanto mais alto, menos empregos. Quanto mais baixo, mais empregos. Nesse momento, a gente vê que a economia americana começa a gerar menos empregos. Isso também é atrelado a uma ideia muito relacionada ao conceito de inteligência artificial. À medida que novas inteligências artificiais vão aparecendo e vão resolvendo problemas da sociedade, automaticamente a gente vai ter cada vez menos empregos sendo gerados e sendo produzidos. E isto é um dos dramas que está acontecendo e que deve aumentar e acelerar a intensidade nos próximos anos nos Estados Unidos da América e mesmo no Brasil. A geração de empregos não tende a ser a mesma com as ferramentas que aumentam a produtividade de cada funcionário, de cada trabalhador, que são as ferramentas de inteligência artificial. Bom, isso por sua vez, então, sinalizou no mercado americano essa semana, especialmente na quinta e na sexta-feira, uma pesada pressão de venda. Outro aspecto que nós estamos vendo, os institucionais americanos, os institucionais investidores americanos estão saindo do mercado e a pessoa física está bastante alavancada no mercado americano, o que usualmente traduz, sim, boa possibilidade de estarmos presenciando o início de um recuo mais intenso nos Estados Unidos da América. Eu vou colocar aqui na tela o S&P 500 e vocês vão ver que este é o gráfico do S&P 500. Inclusive, neste gráfico de S&P 500, eu gosto de usar o gráfico em barras, tá? Acho que é mais simples de ser lido. Ele desenha melhor as figuras e as tendências. Olhando isso daqui, a pessoa não diria, cara, não mudou a tendência ainda, mas de fato, para mudar a tendência, nós teríamos que perder este fundo que está logo aqui embaixo. Isto seria a perda do último fundo que foi validado pela ruptura dessa região, e automaticamente a tendência de alta do gráfico diário reverteria para uma possível tendência de baixa. Então, no gráfico diário, nós ainda não mudamos de tendência, não haveria ainda indicativos para desespero ou pânico. Mas este gap aqui é um gap perigoso. Esse gap não é um gap muito frequente dentro do mercado americano. Quando surge um gap desses, como por exemplo apareceu aqui, isso geralmente é um gap que costuma mudar a tendência, é um gap que costuma geralmente o mercado faz o que depois que faz um gap de alta? Ele faz uma aceleração, volta para esse ponto e volta a subir. Ele fez isso aqui e ele fez isso aqui. Ele acelerou, voltou e retornou à alta. Então aqui nós esperaremos que nos próximos dias tivéssemos um repique para voltar para esta região aqui e perto de 627 eu começo a procurar seriamente por vendas dentro do mercado americano, já que, no meu entendimento, tem uma boa possibilidade da tendência principal que nós temos observado ter sido modificada. Esse aqui é o gráfico semanal. E o gráfico semanal em si, ele não é um gráfico de todo apavorante, não é um gráfico de todo assustador, não é de fato. A gente tinha realmente rompido o topo histórico aqui. Nem testamos o topo histórico como suporte ainda. Então nós poderíamos encarar isso aqui apenas como um pullback para um posterior movimento de alta. Sim, poderíamos.
Acontece que nós estamos em uma época que é o mês de agosto, o mês do cachorro louco, como dizem, o mês de pior resultado para a Bolsa Americana, historicamente falando, nos últimos 110 anos. Agosto é um mês de realização na Bolsa Americana, via de regra. É um mês fraco. E, portanto, este é um mês que eu esperaria, sim, que a gente iniciasse algum processo de recuo dentro da Bolsa. E esse recuo, para mim, iniciou ontem e hoje, quinta e sexta. Neste momento, eu espero que o mercado americano faça um recuo para as próximas semanas. Tá? E eu esperaria, então, o mercado americano fazendo um movimento de recuo, se tudo seguir o que seria o estatisticamente mais provável, pelo menos até a região de 590, o que seria uma queda desse topo até aqui em torno de 7 a 8%. A maior parte das quedas do mercado americano, das realizações do mercado americano, cumpre um alvo em torno de 10%. Quando a gente olha o tamanho dessa queda aqui, 5,40. Quando olha o tamanho dessa queda aqui, 9,74. Essa queda aqui foi um pouco mais prolongada, foi de 10,93. E a gente teve, sim, no início do ano, uma queda mais intensa de 20%, o dobro de 10%, logo nos primeiros meses do ano. Mas, usualmente falando, durante as tendências de alta estabelecidas no mercado americano, as correções tendem a ser em torno de 10%, como a gente está vendo aqui. Então, se a gente fechar 10% a partir deste topo, nós poderemos dizer que o recuo atual do S&P buscaria a região de 577, 534 dólares. O que naturalmente a gente pode também colocar aqui um FIBO dessa região. E a gente vê que os FIBOs aqui entregam um possível ponto de suporte em 586 e um outro suporte para S&P em 564, 570 dólares. Então, fiquem ligados. Ontem, a carteira StormPix, que é a carteira que eu trabalho lá fora, ela praticamente fechou grande parte das operações que estavam em aberto. Então, a gente fez um fechamento dessas operações. Eu fiquei um pouco mais líquido e eu vou esperar que aconteça o término desse recuo para que então eu trabalhe próximos ciclos de alta em si. Tá? Então, aqui, olhando esse cenário, para mim, o mercado faz essa situação. Bom, detalhe, a gente tem aqui, vamos colocar o DI futuro aqui no Brasil, que faz um cenário de lateralização. O DI futuro, a taxa de juros futura do Brasil, ela é muito importante para a definição de investimentos de uma maneira geral. Via de regra, juros futuros caindo, nós favorecemos pré-fixados, tesouro direto pré-fixado ou ativos pré-fixados. Juros futuros subindo, nós favorecemos pós-fixados, IPCA+, esse tipo de coisa. De uma maneira muito ampla, a taxa de juros futura começa a subir quando o mercado espera uma inflação, quando o mercado espera uma aceleração do ritmo de inflação no país, e automaticamente, então, a taxa de juros futura começa a subir, e por isso que daí os IPCA mais acabam sendo mais interessantes, mais atraentes. Quando a gente fala, então, de taxa de juros futura caindo, nós teríamos uma expectativa no mercado de um alívio da pressão inflacionária e automaticamente isso beneficiaria, digamos assim, os investidores e os players que trabalham com pré-fixados. Bom, até o início do ano, nós estávamos com a taxa de juros futura subindo, a perspectiva era realmente de uma inflação ainda presente e a perspectiva era da necessidade de manter os juros mais altos e quem estava então comprando pós-fixados estava se dando muito bem. Isso modificou a partir de janeiro, quando começou a acontecer este recuo que vocês estão vendo aqui e os pré-fixados começaram a ficar um pouco mais atraentes. A perda da região de 13,69 seria um ótimo argumento para continuar tomando pré-fixados para realmente buscar uma taxa de juros próxima de 9,60, que seria bem mais sensata, bem mais segura e bem mais interessante para o crescimento econômico do país. Só que a gente só consegue baixar nossos juros se realmente nós tivermos, primeiro, um dólar mais baixo,
Por que isso? Taxa de juros subindo permite um dólar mais acessível. O investidor estrangeiro traz seus dólares para cá, transforma em reais, compra a taxa de juros brasileira, faz um hedge no câmbio e está feliz com essa diferença de taxa de juros mais alta no Brasil em relação aos Estados Unidos. Se a nossa taxa de juros aqui começa a cair, se a gente começa realmente a recuar a taxa de juros, nesta situação o investidor estrangeiro pensa, não vale mais a pena tomar risco Brasil, eu vou tirar meu dinheiro do país, ele compra dólares, manda dólares para fora e isso pressiona o dólar para cima. Então, de uma maneira muito ampla, taxa de juros subindo, altas, permitem um dólar mais baixo. Taxa de juros caindo aqui no Brasil, pressionam o dólar na ponta da compra, de uma forma bem ampla, tá? bem genérica. Tá? A gente tem conseguido, nesse momento, uma taxa de juros lateralizada nesses últimos 2, 3 meses, mantendo aqui uma estabilidade nesse ponto que vocês encontram aqui. Então, neste momento, não existe um viés muito claro, sendo muito franco. Isso aqui pode ser um padrão de queda, base, para um posterior rally, e taxa de juros futuros subindo, nós teríamos então começar a comprar pós-fixados, ou poderia ser um queda, base, queda. Tá? Então, neste momento, olhando a Selic em 15, tá? Entendendo essa situação, um player pode pensar, ok, isso significa que se eu tiver uma taxa de juros futura subindo aqui, isso vai empurrar dólar para baixo e bolsa para cima. Sim. E se eu tiver uma taxa de juros futura caindo aqui, isso vai empurrar basicamente dólar para cima e bolsa caindo. Então, a gente tem um cenário bastante claro aqui. A taxa de juros futura é quem vai determinar o caminho da bolsa brasileira e do dólar aqui e automaticamente abrir as possibilidades de investimentos para o segundo semestre do ano de 2025 e provavelmente até mesmo para o primeiro semestre do ano de 2026. Aqui o Ibovespa. O Ibovespa está em cima de uma zona de suporte. Sim, sem dúvida alguma, em cima de uma zona de suporte. Tá? Então o Ibovespa fez um movimento de queda. O sinal que o Ibovespa deu aqui foi feio originalmente. Ele conseguiu romper o topo histórico e rejeitou o rompimento na semana seguinte. Isso é feio, isso é um trap, isso é uma armadilha. Tá? Mas o fato é que agora nós nos aproximamos de uma região em que os compradores tendem a defender. É esse topo anterior rompido, é um topo importante que foi rompido no passado. E agora aqui, esta área de 130 mil pontos é uma região de suporte, sim, para o investidor que pensa em operar num prazo semanal. A pergunta é, nós vamos conseguir manter esse suporte? Sim ou não? Nós vamos conseguir aguentar essa região de suporte? Sim ou não? Bom, aí fica difícil antever, naturalmente. A minha conduta vai ser, se nós perdermos este fundo, vou esperar um pullback, alivio posições de bolsa e espero recuo até para o próximo suporte em 120 mil pontos. Se a gente conseguir romper essa região que aqui está, em 184.418, neste caso eu vou entender que o mercado conseguiu respeitar o suporte e voltaria pelo menos até o topo em 141 mil. Então, de uma maneira bem ampla, na minha concepção, da forma como eu olho o mercado, a semana que vem é uma semana decisiva para o Ibovespa. Caso a gente vai perder 181.500, boa probabilidade de nós retornarmos até 122 mil. E se a gente rompe essa região de 184.600, nós temos um caminho relativamente livre até o topo histórico em 141 mil pontos. Naturalmente, quando a gente fala da taxa de juros, isso implica fundos imobiliários. Tá? Então, fundos imobiliários, historicamente falando, o comportamento que existe entre fundos imobiliários e taxa de juros é a seguinte: DI futuro subindo, tá? Isto pressiona fundos imobiliários para baixo. DI futuro caindo, isso pressiona os fundos imobiliários para cima. Então veja que desde o início do ano a gente viu a taxa de juros futura caindo
E o que aconteceu com os fundos imobiliários é que o IFIX, o índice de fundos imobiliários, subiu forte. Então vou botar aqui novamente, DI futuro, só para vocês poderem ver. DI FUT. Veja que ele caiu aqui, janeiro, fevereiro, março, abril, certo? E teve uma forte valorização na metade do ano passado. Vou botar o IFIX. Na metade do ano passado, o IFIX desabou, porque o futuro estava subindo forte e as pessoas estavam tirando dinheiro de fundos imobiliários e comprando taxa de juros. E agora, com a taxa de juros que fez um momento de queda, futuros, no início do ano, o IFIX recupera tudo e volta para cá. Então veja que é uma balança, né? Não tem dinheiro para subir as duas coisas ao mesmo tempo. Ou sobe fundo imobiliário ou sobe taxa de juros futura. Né? Não existe dinheiro para os dois ao mesmo tempo. E em relação ao dólar, a gente vê o dólar futuro desde o início do ano em um forte movimento de queda. Essa queda ela é um tanto quanto surpreendente na medida em que a gente vê uma taxa de juros caindo e a taxa de juros caindo começa a tornar menos interessante o Brasil para o investidor estrangeiro. Teoricamente, sim. Nós esperaremos que uma taxa de juros caindo, tá? Futuros caindo, nós esperaríamos sim que nós tivéssemos realmente o dólar mais pressionado para cima. Mas por enquanto, vemos o dólar realmente num movimento de queda, tentando buscar 5,27. Eu só ficaria um pouco mais ligado aqui na eventual ruptura de 5,70. Se acontecer essa ruptura, seria um pivô de alta com possibilidade de retorno do dólar para 6. Não parece ser o mais provável nesse momento, pelo que a gente está olhando, não parece de fato. A pressão de venda continua bastante importante. A gente fechou a semana perto da mínima. E para mim, o movimento mais provável para a semana que vem seria nós perdermos essa mínima e continuarmos o processo de recuo dentro do dólar. Então veja que interessante, a gente tem dólar e Ibovespa trabalhando em queda, os dois trabalhando em queda, nas últimas 5 semanas, indo na mesma direção. Isso não é algo muito frequente. Geralmente dólar e índice eles trabalham em situações opostas. E a gente vê o Ibovespa caindo o mês inteiro de julho. E quando a gente coloca aqui o dólar futuro, a gente vê o dólar futuro lateralizado no mês inteiro de julho. Né? Então vai ser importante observar isso aqui e ver para que lado esses dois mercados vão, para que a gente possa entender onde seria um bom ponto de investimento. O pessoal estava comentando que essa taxa Selic é 15, é óbvio que com o Selic a 15 o cara vai estar investindo em taxa de juros e renda fixa, ele não vai estar investindo teoricamente em Bolsa Brasil, ou mesmo Bolsa Estados Unidos, ou mesmo em dólar, porque afinal de contas 15% ao ano é uma ótima taxa. Só que pensei comigo o seguinte aspecto, se ano que vem nós tivermos uma troca de governo, um governo um pouco com uma responsabilidade fiscal um pouquinho maior, é bem provável que o dólar recue e é muito provável que taxa de juros, que a bolsa suba muito e suba forte. Ao mesmo tempo, se nós tivermos uma manutenção do governo atual, é bem provável que a gente veja realmente a continuação, a aceleração da desregulamentação fiscal que temos no país, infelizmente, e isso pode fazer com que o dólar suba, já que o risco do Brasil vai subir bastante, e automaticamente a bolsa recue. E com esses movimentos mais amplos, talvez ter um pouco de dinheiro nesses dois tipos de investimentos, que seriam investimentos, digamos assim, não óbvios nesse momento, possa fazer sentido para os amigos que estão trabalhando. Resumidamente falando, no meu entendimento, a taxa de juros a 15 é maravilhosa para investimento em renda fixa, é ótimo. Mas eu estou trabalhando nesse instante agora um mix de pré-fixado e pós-fixado, porque eu tenho uma taxa de juros futura muito incerta nesse momento, ela não está nos dizendo para que lado ela está a fim de ir, ela está realmente nesse canal lateralizado aqui, e aqui eu não consigo dizer se é melhor comprar pré ou pós, então eu estou comprando um pouquinho dos dois, um pouquinho de pré e um pouquinho de pós. Só que eu acho bastante interessante, sim, aproveitar esse momento de recuo do dólar para ir dolarizando um pouco o patrimônio, para ir tomando um pouco mais de dólar. Se acontecer realmente um movimento de forte valorização do dólar nas próximas meses, não para agora, tá? Meses eu estou falando. Neste caso, não me surpreenderia se o dólar voltasse aqui para casa de 6,10
e automaticamente, se eu dolarizei parte do meu patrimônio, isso já me permitiria uma boa valorização. E também, bolsa para mim, neste instante de suporte, pode ser um ponto adequado. Eu prefiro, como vocês bem sabem, bolsa americana, mas tem alguns ativos bons na bolsa brasileira em preços bastante atraentes, né? A gente tem, por exemplo, o Banco do Brasil, num nível de extremamente brutal de recuo. O Banco do Brasil caiu aproximadamente 38% em 50 dias. Esse tipo de queda não é muito frequente, mas a gente vê aqui uma queda de 30% em 50 dias. A gente vê uma outra queda aqui de 31% em 35 dias. Então, de tempos em tempos, o Banco do Brasil faz essas quedas agudas. Aqui foi uma queda de quase 56% em 36 dias, mas isso aqui foi a pandemia. A gente viu uma outra queda muito forte aqui de 44% em 75 dias em 2018. Então, o Banco do Brasil, de tempos em tempos, faz esses recuos e, usualmente, esses recuos acabam sendo oportunidades boas de comprar uma empresa que tem bons números, bons resultados, geralmente, sobrevendida como ela encontra-se, para eventualmente poder fazer um retorno para essa região. Só que o sinal de compra ainda não foi gerado para mim em Banco do Brasil, nem nas principais ações brasileiras. Eu estou olhando para ver se vai aparecer alguma coisa. Isso aqui é efeito, sim, da lei Magnitsky. Isso aqui é efeito, sim, das tarifas Trump. Isso é efeito realmente de preocupação do investidor estrangeiro com a confiabilidade do país, do Brasil como um todo. Então, basicamente falando, lá fora, eu vou falar um pouquinho aqui dessa situação. Lá fora eu estou vendo algumas oportunidades de compra aparecendo nesse momento dentro de um gráfico semanal e eu estou dentro delas, mas estou com o meu stop o mais curto possível. Vejo que aqui a gente tem Urban, tá? A Urban Outfitters, isso aqui é topo histórico de Urban Outfitters, tá? Então a gente vê topo histórico que foi rompido, topos e fundos ascendentes. Eu diria que esse padrão que a gente está vendo aqui, os amigos entenderiam isso como um cup and handle, tá? Ou xícara e alça. Xícara e alça. Opa, saiu meio torto aqui. Então, se uma xícara e alça foi rompida, isso aqui seria um pullback. E para mim, sem dúvida alguma, a ruptura de 78,50 confirmaria o rompimento do cup and handle e me aumentaria posições em Urban neste momento. Palantir, tá, segue numa tendência de alta também. Palantir não em nenhum momento ameaçou sua tendência de alta ainda. Admito que eu reduzi posições em Palantir essa semana. Tá? Palantir também tinha feito um cup and handle no meu entendimento. Eu olho isso aqui como uma xícara enorme, uma alça pequena, rompeu, pullback, voltou a subir. Tá? Então, para mim, tendência de alta clara e equívoca era Palantir e estou tomando ela e procurando por ponto de entrada dela. Nvidia, por sua vez, deixa eu tirar todos esses estudos, deixar isso aqui mais claro. Nvidia, por sua vez, está em cima do seu topo histórico, sim. Fez um rompimento. Esse candle que formou aqui não chega a ser um candle de reversão. Ele é um candle de reversão, mas não é uma reversão de tendência. Estocástico lento absurdamente sobrecomprado. No meu entendimento, a Nvidia tem um bom espaço para dar uma recuadinha e voltar até o topo histórico rompido, 159, 156. E eu procurei por compras somente nessa região. Não vejo um ponto adequado de compra em Nvidia agora. Precisaria esperar um recuo. A gente tem outros ativos como a Life 360, que no meu entendimento tem espaço para produzir um pullback também. Tá? Ela está dentro de um padrão de mastro e flâmula, sim, num gráfico semanal. Ela rompeu a região de 50, sim, num gráfico semanal. O objetivo que eu tenho para ela é em torno de $100. Estamos trabalhando nessa direção. Está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Lilly, empresa gigantesca, mas que está dentro de um enorme retângulo sendo acumulado por investidores institucionais. A gente tem visto que os institucionais têm protegido fortemente a região de $713, $714, protegendo essa área. E a gente está vendo que tem bastante venda batendo em 832 e posteriormente em $960. São as regiões mais pesadas de venda na Lilly neste momento.
Apple. Bom, a Apple, longo canal de alta, para mim, um ativo, obviamente, um dos ativos que tem um canal de alta mais sólido, estável ao longo do tempo, mas sem dúvida alguma, ela sentiu também as tarifas Trump, ela sentiu a pancada que aconteceu, ela está trabalhando depois de uma correção e ela não conseguiu voltar para o topo, diferentemente de outras ações, que fizeram a mesma correção nos primeiros 3 meses do ano, mas que já conseguiram voltar para os seus topos. Então a Apple sim demonstra um pouco mais de fragilidade, está um pouco mais fraca na recuperação do que outras empresas. E, portanto, essa semana foi uma semana recheada de aspectos tarifários e de outros aspectos. Ela fechou feia, vindo a retestar essa região de suporte que encontra-se em 199. Ela está sobrecomprada nesse instante. Eu vou esperar que ela faça possivelmente uma aproximação da zona de suporte que fica na região de 40 e 50, eventualmente talvez até mesmo aqui na região de 14. Isso traduziria talvez o recuo até esse fundo prévio em 190, que é o topo anterior rompido. E possivelmente, talvez, se tudo fosse maravilhosamente benigno dentro do mercado, a região de 170 dólares seria um ótimo ponto de entrada para mim dentro da Apple. Google formando aqui um padrão de recuo também, um padrão de alargamento, a gente está vendo esse padrão. Esse é um padrão dificílimo de ser operado no mercado americano. Padrão em que o papel faz um sanfone, perde o fundo, rompe a máxima, perde o fundo. E agora, teoricamente, estaria vindo nessa direção para romper esse topo e depois voltar a recuar. Eu não gosto de operar esse padrão, acho esse padrão dificílimo de ser trabalhado. Até vejo um V15 sendo desenhado aí. Neste momento atual, considerando as incertezas geopolíticas e econômicas do mercado americano e considerando o mês de agosto, eu realizei, me afastei e vou esperar um outro cenário mais agradável para a tomada de posições do que agora. Não compraria agora a Google, não. Acho que ela está um tanto quanto perigosa nesse momento para as tomadas de posição. Galera, então é isto basicamente. Deixo aí um fortíssimo abraço para todos. Deixa eu abordar com vocês a nossa Stormer Pix, tá? Mas isso vai ser no próximo vídeo. Abraço, nos vemos em breve. Fiquem com Deus, um bom final de semana, tudo de bom. Deixem um like e nós vemos em breve, se Deus quiser.